primeira homenagem à colônia alemã. Pé atrás. Toda cidade é como um moinho de gente. Talvez um Mühle, como diria meu avô. Mühle? Eu explico. O primeiro vento a soprar o moinho de Petrópolis soprou lá pelos idos de 1845, quando um grupo de alemães subiu, pelo meio da mata, até o alto da serra, carregando malas e filhos. Petrópolis mal tinha sido fundada e lá estavam eles, arregaçando as mangas, prontos para começar. Müller, o moinho girando, minha cidade girando junto. Assim começava a história. Sem duvidamente, a nossa cidade foi a primeira cidade planejada no Brasil. E foi a primeira cidade que teve um telefone e a primeira cidade do Brasil que teve uma linha de trem, que saía do porto de Mauá e que ele vinha até a raiz da serra. E ela tem 3 características distintas, a nossa cidade. Ela foi feita num vale fechado, todas as nossas ruas são ladeira e, diferentemente da colonização portuguesa, os nossos rios estão na frente das casas. O Major Keller foi responsável pela fundação da cidade. Dividiu Petrópolis em 12 quarteirões e nomeou cada um deles com nomes de locais de origens daqueles imigrantes. Os alemães tinham aprendido com os portugueses o significado da palavra saudade. Desde 7 anos já ia com meu pai na carroça entregar leite, desde com 7 anos de idade. Os imigrantes vieram da Prússia, de uma Europa sem dinheiro, trabalhando como cervejeiros, agricultores, pedreiros, artesãos, leiteiros, vivendo à pressa da cidade, moinho girando, cidade crescendo. Para entregar leite, era uma carroça de mola, que ia na cidade, andava a cidade toda entregando leite de casa em casa. Eles tiravam o leite, queijo, manteiga e mandavam para o Rio. Isso é meus antepassados, os primeiros que vieram da Alemanha. Inclusive até para o Palácio Rio Negro, para os presidentes, Getúlio Vargas, e depois o Eurico Gaspar Dutra, esse pessoal, enquanto vinha para Petrópolis passar o verão, a gente serviu eles. O verão espantava o frio e trazia gente para cá. Para fugir do calor forte do Rio de Janeiro, o próprio imperador subia a serra, se instalando. Foi assim que a cidade ganhou o nome, a Cidade de Pedro. As pessoas não sabem, mas Petrópolis tem uma importância fundamental na história do Brasil. Foi em determinada época chamado o Imperador Termômetro, que esquentava no Rio, setembro mais ou menos, ele corria para Petrópolis. Então toda a elite política, a elite militar, a elite intelectual, a elite empresarial corria para cá. Na época que o imperador ficava aqui entre 5 e 6 meses até. A capital de veraneio do Império, tradição que se seguiu com a República. Os colonos ajudaram a construir palácios, bem como as belas mansões que surgiram na cidade. Assim, cada tijolo em Petrópolis passou pela mão de um colono. Igrejas, fábricas, jardins, pinturas. O Palácio Imperial, a Casa dos 7 Erros, bengalas, as famosíssimas bengalas de Petrópolis. Um colono fundou a cervejaria mais antiga do país. Artistas e artesãos se juntando em associações culturais. A Gewerbeverein, depois a Deutsche Sängerbund Eintracht, para ser chamada de Sociedade Coral Concórdia. O prédio ainda está lá, na rua 13 de Maio. Peça licença ao pastor. Virou uma igreja, travessura do tempo. Entre e poderá ver as paredes, conferir que existiu. A Harmonie Mozart, que depois seria a Sociedade Recreativa Harmonia Brasileira, na rua Mosela. Essa foi das mais teimosas. Funcionou até um dia desses. Isso tudo escrito, impresso em boas tintas, como a Tribuna de Petrópolis, fundada em 1902, e outros periódicos em língua alemã, Germânia, Deutsches Wochenblatt, Nachrichten. Nas grandes, nas pequenas coisas, o traço alemão em tudo. A chicrute é feito de repolho, num barril, e ali que eu cortava ele fininho, o repolho. Eles basicamente trouxeram a língua de origem já com alguma influência de dialeto. E botava com sal. Aquilo ficava curtido, né? E é o que eles comiam. Não era o alemão clássico. Mas falar alemão ficou complicado. Língua difícil. Ah, eu sei. Mas em certo momento, o moinho girou diferente. Explodia a guerra. Getúlio bravo convocando os pracinhas. O Brasil todo cantando o hino da bandeira. O alemão do meu avô ficou rouco. Ser alemão
não tinha aquela poesia gostosa das cantatas de Bach. Beethoven de repente ficou mudo. Schumann, Strauss, as cantigas germânicas dos quintais em Petrópolis também. Brasil entra em guerra contra o eixo. Não falasse em alemão perto do Getúlio. Quem efetivamente era portador de uma bibliografia de origem alemã, era possível de ser confiscado a obra e efetivamente também perdia o direito de liberdade, né? E não podia também se expressar. Na época da guerra foi proibido, né? Eles conversar alemão. Sacava as casas, as lojas, né? Carregava para casa. Mas aí na Verna muita gente foi presa, né? Eles eram alemão assim, foi preso. E também foram presos esses do Partido Comunista, alguns. O tempo é um garoto ansioso. Vai girando o moinho com força. Os colonos do tempo do meu avô foram se misturando, sumindo entre as orquídeas e bromélias, uma primavera depois da outra. A cidade escreve suas histórias, apaga, reescreve, volta sempre ao começo da folha, um rascunho sem fim. Hoje, a história dos colonos alemães que fizeram Petrópolis é como uma carta guardada no baú, ainda esperando para ser posta no correio. O que sobrou deles, o que ficou nas ruas, nas casas, na alma petropolitana, daria para fazer um filme. A tradição ela tem que ser passada, mas tem que haver interesse para continuar. Eu acredito que ainda tem uns 40% da população ainda descende de todo aquele grupo de alemães que aqui chegaram. Tem que dar seguimento, tem que ter alguém que se interesse, conseguir resgatar todo esse legado que foi passado. Um legado que veio na garganta do meu avô, no alemão teimoso do meu avô. Moinho girando manso, Mühle. Nos olhos das pessoas de hoje eu vejo os olhos firmes do meu avô. Na festa brasileira, a dança daqueles colonos, o Brasil verdadeiro que encantou meu avô. Gira, Müller. Gira sem parar.